Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula 16 do curso de Programação Numérica em Octave. Esta aula será uma das aulas mais importantes de todas as aulas que eu gravei até agora de cálculo computacional em Octave, porque nós vamos hoje implementar códigos que resolvem equações diferenciais. E vamos conhecer também o comando ODE, ODE, que também resolve equações diferenciais ordinárias. O tema de equações diferenciais é um dos temas mais importantes para física, para engenharia e para as áreas relacionadas. Inicialmente, pessoal, vamos relembrar então dois desses importantes métodos de solução numérica de equações diferenciais ordinárias. Primeiro a gente vai ver rapidamente e en passant o método de Euler e depois vamos conhecer, relembrar o método de Runge-Kutta, tá ok? Bem, o método de Euler, então, ele é um método numérico, tá certo? Que resolve equações diferenciais ordinárias. Nós vamos implementá-lo num exemplo no Octave, mas o foco mesmo dessa aula é o método de Runge-Kutta, pessoal, e também o comando, é a função ODE já do Octave, que já resolve essas equações diferenciais. Muito bem, considere então que nós temos aqui uma equação diferencial de primeira ordem, dx dt igual f de t e x. Tá? Então, uma equação diferencial é uma equação que tem como incógnitas derivadas. Então, a derivada de x com respeito ao parâmetro t é igual a uma função aqui de t e x. Então, aqui nesse gráfico, pessoal, vocês estão vendo essa curva, tá? Que representa a função. E o método de Euler consiste em fazer o seguinte, em cada ponto da curva eu aproximo a função por uma reta tangente, tá? Então, nesse ponto aqui, com coordenadas ti e xi, vocês estão vendo que foi traçado uma reta tangente. E essa reta tangente, então, olha, ela tem aqui um outro ponto, um outro ponto cujas coordenadas são t de i mais 1 e t de x de i mais 1, tá? E aqui a diferença entre t de i mais 1 e t de i é o passo, chamado passo, que nós estamos representando pela letra H. E quanto menor for esse passo, pessoal, melhor é a aproximação, da função pela reta tangente. Quanto menor o passo H, menor é essa distância aqui entre x de i, ou melhor, entre x de i mais 1 e esse outro ponto que tem essa outra coordenada aqui, tá? Então, o método de Euler também é chamado de método de Euler de passo constante, tá? Esse H é um passo constante. E nada mais é, pessoal, do que a expansão de Taylor em primeira ordem, Essa equação que vocês estão vendo aqui nada mais é do que a expansão da função f em uma série de Taylor em primeira ordem. Então, x de i mais 1, tá certo? É igual a x de i mais, tá certo? O produto, da função f no ponto xi, ti, vezes o passo h, tá? Vezes o passo h. E aí você tem, então, essa expressão que representa o método de Euler, tá certo? Que é um método numérico, muito interessante para resolver esses tipos de equações diferenciais ordinárias. No método de Euler, então, a gente produz, a gente tem um erro que vai se acumulando, tá, a cada passo h de integração. E a gente vai ver um exemplo aqui, pessoal, olha só. Imagina que eu tenho essa equação diferencial de primeira ordem, dx dt igual a cosseno de t. É claro que é uma equação diferencial trivial, tá? Para a gente resolver, só que analiticamente, só que nós vamos aqui ver como que se resolveria pelo método de Euler. Então, eu posso integrar dos dois lados, aí usando o teorema fundamental do cálculo. Então, eu tenho aqui x menos um x0, tá? Que tem aí a condição inicial, pessoal, que x de 0 é igual a 0.
Então, para t igual a zero, x igual a zero. Então, por isso que a gente tem esse zero aqui, x menos zero é igual à integral de 0 até t, tá certo? Do cosseno de t, dt. Então, a solução dessa integral aqui é imediata, né? A gente sabe que é igual ao seno de t, tá? Mas nós vamos usar aqui o método de Euler. Então, eu quero resolver essa equação diferencial, digamos, no intervalo de 0 até π, tá ok? E nós começamos, então, né, com t igual a 0, né? Para t igual a 0, o dx dt é igual a 1, porque basta fazer cosseno de 0, que é 1. E aí, pessoal, a gente sabe que para t igual a 0, x igual a 0. Isso vem da condição inicial, né? Da condição inicial da minha equação. E olha só, né? A gente sabe que aqui a solução da equação diferencial é seno de t. Então, seno de 0 é 0. Então, aqui os valores eles coincidem, né? Eles batem. Bom, o próximo passo, vamos supor que eu divido aqui o meu intervalo, né, de 0 até π, em passos constantes de π sobre 6, tá? Então, π sobre 6 é o h, é o passo. Então, aqui eu já fiz, né, π sobre 6, o próximo é π sobre 3, depois mais π sobre 6 dá π sobre 2, depois 2π sobre 3, depois 5π sobre 6 até π. Tá? Então, aqui o passo é constante e igual a π sobre 6, né? Aqui, então, vocês veem que eu calculei ó, o dx dt para π sobre 6, que é o cosseno de π sobre 6, 0,866. E, pessoal, para a gente achar, então, o x, né, pelo método de Euler para esse valor de t aqui, que é π sobre 6, basta a gente utilizar, então, a expressão numérica, né? As iterações. Então, x de i mais 1 é x de i, mais f de ti, xi, vezes h. Então, como que ficaria essa expressão? Então, você pega aqui o x anterior, né, que é 0, tá? E você soma mais, então, a função, tá? A minha função é cosseno, né, de t. Então, o meu t anterior é 0, tá ok? Então, fica cosseno de 0, vezes o h, né? O h é o passo, que é igual a π sobre 6. Então, 0 mais cosseno de 0 vezes π sobre 6, fica π sobre 6, que dá 0,523, tá? E já comparem aqui com a solução exata, que é o seno de π sobre 6, né? Seno de 30 é meio, tá? Então, vocês já reparem aqui que já existe uma pequena diferença, né? Entre o valor exato e o método de Euler. Vamos calcular agora o x2. Ó, então, esse é o x0, esse é o x1, e o π sobre 3 já é o x2. Então, de acordo com a expressão, o x2 vai ser o x1 mais o f de t1, x1 vezes h. Então, você pega, né, o x2 é o x1, tá certo? Que é esse 0,523, mais o cosseno, né, para t é t1, né, que é cosseno de π sobre 6, vezes o passo, pessoal, que é π sobre 6. Então, fazendo a conta, vocês obtêm 0,977. E o valor exato, né, para π sobre 3, então seno de π sobre 3, 0,866. Então aqui já teve um afastamento considerável, né? E aí você faz então, né, essa expressão, eu aconselho você pause esse vídeo agora e confira, né, esses outros valores aqui de x pelo método de Euler para os outros pontos, né, do meu intervalo, tá? Então, é isso que consiste, pessoal, o método numérico de Euler. Então, isso foi um exemplo, né, para vocês conhecerem, ou para quem já sabe, para relembrar, né? E agora a gente vai ver como implementar, então, esse método aqui no Octave, tá ok? Nós vamos, então, pessoal, abrir o script. Eu já salvei o código. A gente vai pegar aí um exemplo. Bom, primeiramente, né, eu coloquei aqui o código da expressão como Euler 1. Então, vamos abrir aqui o código Euler 1. Vamos dar o zoom para vocês. Opa! Vamos ver aqui. Euler 1. Não, eu tenho que abrir, né? Eu cliquei em salvar. Abrir.
Euler 1. Então eu vou aumentar aqui o zoom para vocês. Então eu criei uma function, tá, com dois parâmetros de saída, o meu t e o meu x. Olha, isso aqui já é padrão no Octave, tá? É como se o x aqui do Octave fosse o t e o y fosse o x, tá? Infelizmente tá assim, pessoal, a gente tem que se adequar, né? Então, sempre nas equações diferenciais que vocês forem resolver aí, dy, dx, o x sempre vai ser o t, tá? E o y sempre vai ser o x. Então, esses são os parâmetros de saída, né? Então, eu criei o nome Euler 1 e os parâmetros de entrada, então, aqui são a função f, um t0, né, que é um tempo inicial, um tempo final tf, um ponto inicial, que é o x0, né, que você sempre tem que dar a condição inicial, x0 e t0, e esse n é o número de iterações, tá, que ele vai aplicar aí a equação do método numérico de Euler, tá? Então, é bastante simples o código, e aí você calcula o passo h, que é a diferença, né, tf menos t0 dividido por n, e o t, pessoal, ele vai, né, de t0 até f, em incrementos de h, então olha, presta atenção aqui na sintaxe, né? Deixa eu aumentar aqui mais o zoom para vocês. E eu criei aqui um vetor, né, já pré-alocado para reservar memória, então para esses n mais 1 elementos do vetor x, então é só usar a função zeros, aqui n mais 1, né, em linha, uma coluna. E aí você declara que o x de 1, então, vai receber o inicial aqui, né, que é o x0. E aí eu crio um laço for. Então, e dentro desse laço for, né, para i de 1 até n, você escreve a expressão numérica de Euler. X de i mais 1 é x de i, mais f de t, de i, né, e de xi, vezes o h, que é o passo constante. E aí finaliza o laço for e aí finaliza a sua function. Então isso aqui já está salvo com o nome Euler 1. E agora, pessoal, eu vou abrir então um outro script que foi criado para a gente então praticar isso aí. Vamos pegar esse exemplo que eu mostrei para vocês no slide, da equação dx dt igual a cosseno de t. E vamos ver como que seria daí a aplicação para aquela equação diferencial, que apesar de ser simples, mas é apenas para mostrar, né, o método para vocês. Então eu salvei aqui com o nome de Euler 2. Eu vou mostrar para vocês então rapidamente o código, como que ele fica. Então eu criei aqui as entradas, né, onde você então vai digitar o tempo final e o número de passos. Então você cria aí a função input, né, para o tf, e um input, que é a entrada para o n, onde você lá na janela de comandos vai digitar então esses parâmetros que você pode variar, né? Criei aqui a minha função anônima, pessoal, f, né, de t e x, mas no caso aqui é apenas função de um parâmetro, que é o t, então cosseno de t. E aí você declara aqui que o t0 é igual a 0, né, x0 é igual a 0, isso aqui são as condições iniciais, que podem mudar, tá certo? De acordo com o problema. E aí cria aqui a sua função de parâmetros, né? Dois parâmetros na saída, t e x, com o mesmo nome da função aqui do script Euler 1, né? E aí os parâmetros dela de entrada, que são os mesmos, né? f, t0, tf e x0. E o n, claro, né? E aqui, pessoal, eu vou pedir para que ele plote, então, tá? Os gráficos. Eu quero que ele plote dois gráficos. O gráfico da solução exata, que a gente conhece, que é o sen, só para a gente comparar, e o gráfico da função y, né, t de y, que é exatamente a minha função, né, Euler 1, tá? Só para a gente comparar, né, como que vai ficar. E aí, por isso que aqui eu dei o comando hold on, então, para manter os dois gráficos na tela. Então, está salvo aqui com o nome Euler 2, tá certo? E na janela de comandos, o que a gente deve fazer agora é, então, chamar, né, essa minha função Euler 2, que por sua vez depende aqui do script Euler 1.
e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então vamos aqui na janela de comandos. Vou chamar então a função Euler 2. Vamos chamar a função Euler 2, dar um Enter. Ele vai pedir para que eu digite então os meus parâmetros, tempo final e o número de passos. Vamos supor aí que a gente quer de 0 até π, tá certo? E com 40 passos, né? Vamos definir aí em 40 passos. Vamos aguardar um pouquinho, enquanto ele gera o gráfico, ou melhor, os gráficos, tanto da solução exata quanto da solução aproximada pelo método de Euler, pessoal. Olha aqui, né? Então, em azul você tem, aqui ele já tem a legenda, em azul você tem a solução aproximada e em vermelho você tem a solução exata. Então, notem que até cerca aqui de 1, né? Você tem as duas curvas se confundem, né? Elas quase se confundem. E aí depois, conforme o t vai passando, né, maiores valores de t, vai tendo um afastamento entre as duas funções. Mas não deixa de ser uma boa aproximação, tá? Vamos só aumentar aqui, pessoal, a fonte, né? Eu vou dar aqui o comando set GCA font size. Vamos colocar um tamanho 20, tá? Então, está aqui, né? Apreciem a diferença entre a solução exata, tá? E a solução mediante o procedimento numérico de Euler, tá ok? Então, para equações diferenciais simples, né, como essas, é um método interessante, tá? O método de Euler. Embora, pessoal, na prática mesmo, né, quando a gente trabalha em física e engenharia com essas equações diferenciais, nós não utilizamos o método de Euler. É claro que a gente vai utilizar um refinamento do método de Euler, que é o método de Runge-Kutta, tá? Em homenagem a esses dois matemáticos. E a gente vai estudar então a aplicação desse método de Runge-Kutta, a equação diferencial, né, de primeira ordem. Ele pode ser usado em sistemas de equações diferenciais de primeira ordem, equação diferencial de segunda ordem e também sistemas de equações diferenciais de segunda ordem. A gente vai usá-lo para resolver então equações diferenciais de segunda ordem e também sistemas de equações diferenciais de segunda ordem, né, com aplicações na física, tá ok? Bem, aqui, pessoal, então, vocês estão vendo, né? A gente vai usar, então, esse método de Runge-Kutta, inicialmente, para resolver uma equação de primeira ordem, que é uma equação diferencial que aparece, inclusive, na física, tá? Que é o problema aqui da carga, né? De um capacitor, tá? Num circuito em que você tem um resistor e uma bateria. Isso que é uma aplicação muito importante em física. Bom, vamos inicialmente, rapidamente ver aqui como que funciona esse método de Runge-Kutta. Então, inicialmente, para uma equação, pessoal, de primeira ordem, do tipo dx dt igual a f de t de x, então se calculam aqui 4 números, tá? Então, se escolhe aí um passo constante, inicialmente h, tá certo? E a gente calcula 4 números, K1, K2, K3 e K4. Então, K1 é o passo h vezes a f de t de x, o K2 é h vezes f de t mais meio h, e x mais meio k de 1. Então, notem que o k de 1 entra na expressão de k de 2, e também o passo h. O k de 3, né, é dado por essa expressão, onde aqui no argumento de x eu tenho x mais meio k de 2, e o k de 4 está aqui a expressão, e note que aqui no k de 4 você tem o K3, né? E para você então achar o x, né, a solução final, x de t mais h, então é dado por essa expressão, o x de t, né, que é o x anterior, mais 1/6 de K1 mais 2K2 mais 2K3 mais K4, tá? Então essa seria a expressão do método de Runge-Kutta para uma equação diferencial
de primeira ordem, tá ok? Eu já implementei esse script, né, essas equações no script nosso. Então, para a gente adiantar aqui, eu vou abri-lo. O nome que eu salvei foi RK, né, que são as iniciais de Hung Kut, underline 1. Esse 1 aqui é para se referir à primeira ordem, tá certo? Então eu vou aumentar o zoom aqui para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e anotar, né, copiar esse código. Então aqui você tem a function, né, com dois parâmetros de saída, t e x. Então aqui eu tenho a minha função, hungkuta, underline 1, que tem esses 5 parâmetros de saída, de entrada. Então você tem a function, né, a sua função, que você deve declará-la, tanto lá na janela de comandos ou num outro script, tá? Tanto faz. O seu tempo inicial, t0. Tempo aqui é no jargão dos físicos, né, pessoal? Pode ser um parâmetro qualquer, t0. Tf, o x0 e o número de passos. Então, a mesma coisa, né? Você calculou o h, o tamanho do passo, que é a diferença entre os extremos do intervalo dividido pelo número de passos. O t varia, então, de t0 até tf em incrementos de h. Cria aqui o seu vetor, né, pré-alocado na memória, para n elementos do vetor x. Então, n mais 1, n. Você começa do x0, claro, então o seu x de 1 é o seu x0, tá? E aí, pessoal, dentro do laço for, você escreve, então, aquelas equações que estão aqui. Primeiro, os k's, tá? Você tem aqui o k1, o k2, o k3 e o k4. Estão aqui as expressões. E, finalmente, a expressão do x, né, da iteração i mais 1, né? Então, por exemplo, para o x igual a 1, para o i igual a 1, né? Para minha primeira iteração, tá? Então, eu tenho o x de 2, que vai receber o x de 1, que é o x0, tá? De acordo com essa expressão aqui, mais 1/6, né? Dessa soma, k1 mais 2k2 mais 2k3 mais k4. Tá? Na verdade, pessoal, o método de Hungkuta é um método muito simples, né? E um método muito elegante. Eu admiro, eu aprecio a simplicidade e o poder, né, desse método numérico que é tão importante e tão usado nas equações diferenciais, tá? Ordinárias. Então está salvo aqui com o nome, né, RK_1. E a gente vai usar, então, pessoal, estas equações, né, esse procedimento numérico, para resolver esse problema aqui. Então, é um problema que você estuda na sua Física 3, né, nas suas disciplinas de eletromagnetismo. Então, eu tenho aqui uma bateria, tenho um resistor e um capacitor, numa malha única. E aqui tem uma chave, tá certo? E aí eu quero encontrar, então, a expressão da quantidade de carga nesse capacitor em função do tempo. Então a gente precisa aqui resolver uma equação diferencial. Você aplica as leis de Kirchhoff, tá certo? A lei de Kirchhoff das malhas, né? Então a soma das quedas de potencial em cada elemento aqui é igual a 0. Então você sabe aqui que a tensão, né, nessa bateria, que essa bateria provê, né, fornece, é a soma das tensões no resistor e no capacitor. Então a tensão no resistor aqui é pela lei de Ohm, R vezes dQ dt, mais a tensão no capacitor é a carga dividido pela capacitância. E aí então você escreve R dQ dt igual a V menos Q sobre C, e separa as variáveis, tá certo? Então dQ sobre, né, CV menos Q igual aí o dt vai para lá, 1 sobre RC integral de dt. E a integra dos dois lados, tá certo? Essa integral aqui ela é imediata, as duas, né? E a carga, então, é o produto, né, da capacitância pela tensão da bateria, 1 menos a exponencial de menos T sobre RC, tá? Então, é uma equação, né, que a gente resolve, ela consegue resolvê-la analiticamente, tá?
mas eu quero resolvê-la numericamente utilizando o método de Runge-Kutta. E eu quero daí expressar num gráfico, né, como que se comporta essa carga em função do tempo, né, para certos valores dos parâmetros R, o C e o tempo, né, também, em função do tempo. Então, pessoal, o que eu fiz? Né? Eu preciso, então, escrever essa equação diferencial, tá? Da carga, tá certo? Ou melhor, da carga não, essa equação diferencial aqui, lá no meu script. Então, vamos abrir aqui o script. Ele já está salvo, tá? Eu vou abrir aqui, está salvo como, eu coloquei, deixa eu ver aqui, como carga. Vamos aumentar o zoom. Então, inicialmente, pessoal, eu comecei definindo o valor da tensão, né, da diferença de potencial fornecida pela bateria, do V0, né, eu chamo aqui de V0, que é 10, tá? Aqui independente da unidade de medida, né? E aí eu crio aqui, então, duas entradas, tá? Para o R e para o C, para que o programador digite, né, o valor que ele queira, tanto de resistência quanto de capacitância, depois ele pode ficar mudando esses valores. E aqui, pessoal, o tempo, né, o TF, também o tempo final, até que tempo eu quero que ele me desenhe o gráfico da carga, né, em função do tempo. O número de passos também. E aqui eu crio a função anônima, tá, de t e de x, que é então esse V0 sobre R, tá? Notem aqui que o R eu passei dividindo, então fica V0 sobre R menos Q sobre R vezes C, tá? Então menos o Q, pessoal, eu chamo aqui de x, tá ok? Que seria o nosso Y, né? Dividido por R vezes C. Aqui então eu coloquei as condições iniciais, T0 para t igual a 0, x igual a 0, ou seja, né, quando eu acionei o cronômetro, tá certo? Ou seja, liguei a chave, né? O capacitor estava totalmente descarregado, né? Então, se ele estava descarregado, Q igual a 0, então o x0 igual a 0. E aí, através de um vetor, né, com os parâmetros de saída t e x, ou seja, t e a carga, eu chamo a função, então, né, o método aqui de Runge-Kutta, que é o RK_1, dos parâmetros f, né, que é essa minha função, t0, tf, x0 e n. Dou hold on porque eu quero plotar tanto o gráfico da solução exata, que a gente conhece, né, quanto o gráfico t de y, onde y aqui seria o meu x agora, tá ok? Porque na função plot a gente não tem, né, na segunda entrada o x aqui, é o y. Tem que tomar cuidado com isso para não confundir. Ele vai plotar a solução exata na cor azul e a solução aproximada na cor vermelha, pessoal, tá ok? Enfim, aqui eu coloquei os títulos da nossa grade, legenda, tá? Então, os nossos códigos estão prontos. O que eu vou fazer agora é chamar lá na minha janela de comandos, então, esse script chamado carga. Vamos aqui, então, chamá-lo, né? Eu vou dar Bom, eu não quero apagar essa figura. Eu vou aqui abrir uma nova janela gráfica, pessoal, dando o comando figure. E agora eu vou chamar, então, a minha função, né? O meu script, que é carga, onde ele vai pedir para que eu digite a resistência. Vamos supor que eu tenho um resistor aí com resistência 2 ohms, tá? Uma capacitância de 0,8 farads. E o tempo final, vamos supor que seja de 0 até 10 segundos. Número de passos, vamos colocar, sei lá, 50. 50 passos. Olha só que interessante, né? Praticamente a solução aproximada, pessoal, se confunde com a solução exata, né? Olha para vocês verem o poder do método de Runge-Kutta. Tá? Deixa eu só aumentar aqui para vocês a fonte do gráfico, né? De todos os elementos do gráfico.
Eu vou colocar também aqui a nossa Grid Minor, né? E com essa curva, né, pessoal, e tendo essa curva você consegue descobrir, né, a carga do capacitor em qualquer instante de tempo que você queira. Né? Inclusive você pode até diminuir aqui a gradação da escala, né? Aqui ele está de 2 em 2 no tempo, a gente pode inclusive mexer nessa escala, chamando a função sticks, né, como a gente já viu na aula de gráficos. Bom, a nossa escala está de 0 até 10, então é de 0, vamos escolher aqui o passo como, vamos colocar como meio, digamos, até 10. Vou dar um Enter, e aqui ele já colocou então a escala, né? Vamos fazer isso também para a escala aqui do eixo Y, que é a nossa carga, só para o nosso gráfico ficar mais interessante, né? Com mais informações, de 0, 0,5, bom, em Y ele vai até 8, então vamos colocar aqui até 8, vamos dar o Enter, e aí está, pessoal, então o nosso gráfico, né, da carga do capacitor em função do tempo, tá ok? Então a gente resolveu aquela equação diferencial lá pelo método de Runge-Kutta, tá? É um método muito mais refinado, muito mais preciso, tá certo? Do que o método de Euler, tá certo? Muito bem, vamos então prosseguir, pessoal. O que eu quero fazer agora é mostrar para vocês, então, o método de Runge-Kutta, o procedimento de Runge-Kutta para equações diferenciais de segunda ordem, que eu acredito que seja o maior interesse, né, na física e na engenharia, tá? Na ciência em geral. Então você tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem, derivada segunda de x com respeito ao tempo, duas vezes. Então isso é uma função, né? Pode ser uma função de t, de x e de v. Tá? Essa função aqui, pessoal, ela pode também ser uma função, inclusive, da derivada, né, primeira, tá, de x com respeito ao tempo, que seria esse v. E nós temos as condições iniciais, né, x de t0 é um x0, né, você precisa conhecer a condição, né, as condições iniciais, que são duas nesse caso, e dx dt, para t igual a 0, é o que eu estou chamando aqui de v0, tá? E aí, pessoal, olha só, como que fica o procedimento de Runge-Kutta? O procedimento de Runge-Kutta, ele fica dessa maneira, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, ela é equivalente, pessoal, a um sistema de duas equações diferenciais de primeira ordem. Notem que aquela equação lá que eu escrevi, d2x dt2 igual a f, né, de tx e v, você pode, então, chamar o seu dx dt de v, de fato, o v é dx dt, então isso já é uma equação diferencial de primeira ordem, e a outra equação, né, que seria o d2x dt2, se transforma em dv dt, a derivada primeira de v com respeito a t, porque o v já é dx dt, então aqui eu tenho 2x dt2, e isso é igual a f de t, x e v. Então, o que você faz? Você aplica, né, o método de Runge-Kutta para essas duas expressões. É claro que aqui, né, você tem como argumento da função mais parâmetros. Então, olha só, para essa equação aqui, você calcula, então, a mesma coisa, os quatro números, K1, K2, K3 e K4. Tá? Notem aqui, ó, que aqui eu tenho como argumento, né, da função aqui v, ou melhor, v mais meio, né, L2, v mais meio L2, e aqui tem L3. E aqui, pessoal, eu tenho o L1, né, o L2 e o L3. Então, eu tenho três números, tá? L's, né? Ou melhor, eu tenho quatro números L, né? L1 até o L4, da mesma forma de K1 até K4.
E aí eu utilizo aquela mesma expressão que a gente viu lá anteriormente para calcular o x de t mais h, né, que é dado por essa expressão, e o v de t mais h, né, que é dado pela mesma expressão, só mudando aqui os números, né? Ao invés aqui de ser k, aqui é l, ok? Muito bem. Bem, pessoal, como exemplo, né, para mostrar para vocês, então, de aplicação desse método de Runge-Kutta, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse método de Runge-Kutta no problema do oscilador amortecido, tá? Que é uma equação diferencial de segunda ordem, como inclusive nós já vimos aí até nas aulas, possivelmente alguma aula que eu fiz aí já no meu canal, tá? Mas antes disso, vamos implementar então essas equações no script. Como são várias equações, eu já digitei aqui para nós adiantarmos, né? Não investirmos tanto tempo assim. Eu salvei aqui, pessoal, como Runge-Kutta 2, tá? Então RK2, deixe-me abri-lo aqui. Vou aumentar o zoom. Então está aqui o código do método de Runge-Kutta para equações diferenciais de segunda ordem, tá? Então você pode pausar o vídeo e copiar esse código. Vamos aqui, grosso modo, discutir um pouco sobre esse código. Então eu criei a minha function com 3 parâmetros agora de saída, tá? T, X e V. Então eu chamei de RK_2 e aqui você tem agora 6 parâmetros de entrada, tá? Porque, como eu disse, né, o método de Runge-Kutta para a equação diferencial de segunda ordem é equivalente a você resolver duas equações, né, um sistema de duas equações de primeira ordem. Então, 3 para a primeira equação, 3 parâmetros para a segunda equação. Mas aqui no caso você tem o f, que é a função, né, que você vai depois declará-la na janela de comandos ou num outro script, o meu T0, o TF, o X0, o V0 e o número de passos. Porque agora eu tenho condições iniciais, né, pessoal? Tanto para o T e para o V também, né? Para T0 eu tenho V0. Calculo o meu passo H, né, fazendo TF menos T0 dividido por N. E o meu T ele vai de T0 até TF em incrementos de H. E aí cria aqui, né, você tem que pré-alocar, né, é muito importante que você pré-aloque esses vetores na memória, né, para n mais 1 elementos do vetor, né, I e V. Então, n mais 1 para x, n mais 1 para v. E aí você sabe, né, que o seu primeiro elemento x de 1 vai receber o x0 e o v de 1 recebe o v0. E aí dentro do laço for, pessoal, você então, né, para i de 1 até n, você declara todos aqueles números, tá, que você tem aqui. Então você tem o K1, que é h vezes v, está aqui, v de i no caso. O L1, também, ele já aproveitei e já escrevi o meu L1, que é o h vezes f de t, x e v. Então, f de t de i, x de i, v de i. Então, todos os parâmetros t, x e v, eles dependem da iteração i. Então, a gente não pode esquecer de colocar o i entre parênteses. E assim escrevi todas as fórmulas, tá? E, finalmente, a fórmula de x de i mais 1, que é x de i mais k1 mais 2k2 mais 2k3 mais k4 sobre 6. E v de i mais 1 é v de i mais L1, tá? Mais 2L2, mais 2L3, mais L4, sobre 6. Finalizei o laço for, finalizo a função function, né? RK_2. Está salvo. E agora, pessoal, a gente vai aplicar, então, essas equações, né? Para o problema do oscilador harmônico amortecido. Vamos só lembrar aqui rapidamente as equações, tá, do oscilador harmônico amortecido. Então, olha só, eu tenho aqui a equação diferencial de movimento para posição, né, d2x dt2 mais 2 vezes gama. Esse gama aqui é o coeficiente de amortecimento, tá, que é um parâmetro que a gente vai depois digitar na janela de comandos. Dx dt, né, que é a velocidade, mais ômega 0 ao quadrado vezes x igual a 0.
Esse ômega, pessoal, ele é definido como a raiz quadrada. A frequência do sistema é a raiz quadrada da frequência natural, né, de oscilação do sistema, menos o gama ao quadrado. E aqui está a solução exata, tá? A solução exata está aqui. Porque eu vou plotar também, né? Eu vou plotar as duas soluções. Eu vou plotar num gráfico a solução exata e a solução aproximada, só para vocês depois compararem, né? E ver a precisão desse método de Runge-Kutta, tá? Então tá aqui a solução, né? X igual a exponencial de menos gama t vezes A, né? Mais A seno ômega t mais B cosseno de ômega t. E a velocidade também tá aqui, a expressão da velocidade, tá? Bom, a expressão da velocidade, pessoal, eu não vou colocar não no meu script, tá? Eu só coloquei aqui para vocês lembrarem, né, um pouco da expressão. É claro que vocês não vão lembrar de cabeça, mas é só calcular a derivada de x com respeito ao tempo. E as condições iniciais, né? A gente sabe que para t igual a zero, a gente sabe então que o x0 ele é 0, v0 é igual a 0. Daqui a gente tira então as constantes a e b, tá? E aí você pode então, né, você pode pausar o vídeo e confirmar que a expressão de x se transforma nessa aqui. É essa expressão que eu vou digitar, né? Que na verdade já está digitado lá no script, tá ok? Então isso foi para vocês lembrarem aqui essa expressão. E agora, pessoal, a gente vai então para o Octave. Vamos aqui no nosso editor. Eu vou abrir então a função, tá? Que eu já digitei para o oscilador harmônico amortecido. Eu coloquei underline amortecido, tá? Vamos aumentar aqui o zoom. Bem, então aqui na expressão de x, vocês estão vendo, né, que eu tenho alguns parâmetros que eu preciso conhecer. Então eu preciso do parâmetro ômega 0, né? Eu preciso do parâmetro ômega, que por sua vez depende de ômega 0 e de gama. Então, no script, pessoal, eu começo pedindo, né, para que ele digite então a frequência ômega 0, através aqui da função input, que é a entrada. Aquele gama, né, eu estou chamando aqui de G, tá? Letra G. Então vai digitar o gama, vai digitar o x0, né, que é a posição inicial, o v0, que é a minha velocidade inicial. Eu quero também escolher aí um intervalo, né, para que ele plote a curva para mim. Então o meu TF, o tempo final. O número de passos, né, do meu método numérico, tá, de Runge-Kutta. Preciso definir isso. E aqui, pessoal, olha só, eu coloquei, né, a expressão da função, uma função anônima de t, x e v. E olha só, eu coloquei nessa forma, né, menos 2 gama vezes v menos ômega ao quadrado vezes x. Né? Mas por quê? Ora, é exatamente essa expressão aqui. Eu não falei para vocês que uma equação diferencial de segunda ordem, a gente pode transformá-la numa de primeira ordem? Pois é, o v, como o v é dx dt, então aqui dx dt isso é v, então esse d2x dt2, que é o meu dv dt, eu escrevi ele como igual a menos gama vezes 2 vezes v, menos ômega 0 ao quadrado vezes x, que é exatamente o que eu tenho aqui. Então é essa equação diferencial, né, de primeira ordem, que eu transformei numa de primeira ordem, que eu vou resolver, na verdade. Tá? Aqui as condições iniciais, pessoal, né, t0 igual a 0, tá? E aí eu dei o comando hold on, porque eu vou plotar mais de um gráfico. Então aqui eu faço o procedimento numérico, eu chamo a minha função rk_2, que já está salvo aqui, com esses parâmetros de entrada. Então eu mando plotar o t e o x, tá? Onde o x é um parâmetro de saída,
né, da minha função RK_2. E também aqui, pessoal, eu peço para que ele plote, né, o gráfico da função x, né, igual que essa função aqui, ó, que é a solução exata, né, do meu problema, do oscilador harmônico amortecido. Isso aqui nós já fizemos, inclusive nas aulas sobre gráficos, aí, tá certo? Enfim, então já está salvo na janela de comandos. Então eu vou chamar a minha função agora os_amortecido. Para a gente ver aqui, inicialmente eu vou abrir uma outra figura, uma outra janela gráfica. E vamos colocar aqui, então, né, a letra maiúscula, amortecido. Bem, o parâmetro, então, né, que nós temos que digitar, então, é o ω0. Vou escolher uma velocidade angular aí, natural do sistema igual a 2, tá? Um coeficiente de amortecimento, pessoal, igual a meio, tá? Posição inicial, vou escolher como 1,5. Velocidade inicial igual a 0. E vou mandar ele fazer de 0 até 8 segundos, tá? E com o número de passos igual a 100. Né? Quanto maior o número de passos, claro, vocês sabem, melhor, né? Mais aproximado fica o método, tá ok? Já está aqui então a nossa curva, vamos só finalizar com alguns aspectos estéticos. Eu vou colocar a minha Grid Minor, vamos aumentar ali todos os elementos no gráfico, né? Vamos colocar um tamanho 20. E vamos, pessoal, também mudar a escala aqui do eixo, né? Do tempo, tá? Que seria aqui o eixo X, né? Então, a nossa X-Ticks, vamos colocar de 0 incrementos de meio até 8, porque é o nosso tempo final. Pronto, está aí o nosso gráfico bonitinho, né? A nossa curva, então, que representa o movimento, né, a posição em função do tempo do meu oscilador harmônico amortecido. E a partir daí da análise desse gráfico você tira diversas coisas. Você tira período, você tira frequência, posição, velocidade, né, em qualquer instante de tempo, tá bom? Então, muito interessante esta função, né, essa função, melhor dizendo, esse procedimento numérico que é o método de Runge-Kutta. Né? Ou Runge-Kutta, eu não sei como que o certo é a pronúncia, né? Muito bem, pessoal, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai conhecer, tá? Uma função, né? O Octave, na verdade, ele dispõe, na verdade, de várias funções prontas para que você pode chamar para você resolver equações diferenciais, tá ok? Bom, a gente vai ver aqui, né, nessa aula, apenas o comando ODE, né? ODE, que é do inglês Ordinary Differential Equation, tá? Tem vários comandos ODE, na verdade. Tem o ODE 23, né? Deixa eu fazer comentários aqui, senão ele vai... ODE 23... né? Existe, os mais usados é o ODE 23 e o ODE 45, né? O que significam esses números? Bom, é a ordem, né, desses métodos, pessoal. O método, né, Ordinary Differential Equation 45, ele utiliza polinômios de quarta ordem e quinta ordem, né, em seus métodos de aproximação, enquanto que o método ODE 23 ele usa polinômios de segunda ordem e de terceira ordem, né? Esse aqui é mais usado, tá? Embora aqui a gente vai utilizar também, né, o ODE 23 para resolver as equações diferenciais, que eu vou propor como exemplos, mas essa aqui ele é mais usado e ele é muito usado, inclusive, para equações diferenciais com solução suave, né? E ele também, pessoal, é mais preciso, né? E, inclusive, a documentação do MATLAB recomenda como esse comando aqui como primeira escolha, né? Para a gente resolver equações diferenciais, né? Tá certo? Muito bem. Existe também aí o 113, enfim, tá?
Bom, como que fica aí a chamada, né, dessa função? Deixa eu explicar rapidamente para vocês a sintaxe, né, dessa função. Deixa eu fazer um outro comentário aqui. Então, pessoal, nós começamos com um vetor, né, cujos parâmetros de saída é o t e o x, tá? Que, como eu já falei para vocês aqui, seria como se fosse o x e o y, né? Só que o x aqui no software, né, no Octave, ele está como t, no que tange a equações diferenciais, e o meu parâmetro y está como x, tá? E aí você então chama a sua função, né, ODE, digamos 4, 5, né? E aí entre parênteses, o que você vai colocar? Você vai colocar a sua função, né, que você inclusive declarou, né, por meio aí da função ODE. Depois você tem aqui, pessoal, o seu tspan, né, que na verdade é um vetor, né, é o vetor que contém os valores inicial e final do seu t, é o seu TI e o TF, né, tempo inicial, tempo final, no contexto aí da física. Depois você tem o seu x0, tá? Depois aqui tem um parâmetro, pessoal, que nós inclusive vamos explorar um pouquinho. Um pouquinho não, na verdade quase nada. Options, porque é bastante complicado isso, tá? A gente não vai entrar em detalhes nesse parâmetro, nem vamos usar inclusive. E aqui depois você tem parâmetros, né, que você pode chamar, né, como a gente vai ver depois, tá? Muito bem, para a gente ver um exemplo então de como aplicar essa função, eu vou voltar, pessoal, no problema lá da carga elétrica no capacitor, né? Então vamos pegar essa equação diferencial, né, que relaciona aí a carga em um capacitor, em um circuito RC, né, em função do tempo, e vamos resolver essa equação, tá, diferencial, usando então o comando ODE, né, 4, 5 ou 2, 3, tá? Então agora, esse aqui eu não deixei pronto, a gente vai ter que digitar. Eu vou aqui aumentar o zoom para vocês enxergarem melhor. Então, como que ficaria isso, pessoal? Inicialmente, bom, eu vou fazer tudo em um script, tá? E depois eu faço a chamada da função lá na janela de comandos. Então, inicialmente, eu tenho que declarar alguns parâmetros, né? Como a tensão elétrica, o resistor, o capacitor, o meu TF, tá? Então, eu vou inicialmente declarar aí, né, os meus parâmetros. Vamos supor que o meu V0 seja igual a 10, tá? Que o meu R seja igual a 2 e o meu C seja igual a 0,8. Os mesmos valores que nós usamos. E o meu TF, tá? Seja igual a 8, né? Não, 10. A gente escolheu como 10. E aqui eu escrevo então a função, né, anônima dos parâmetros T e X. E essa função, pessoal, né, ela é igual, então, né, essa função que representa aqui a derivada, né, dq dt, derivada de primeira ordem, vai ser então o meu V0 sobre R menos o meu Q, né, que lá no contexto é o X, sobre RC. Então, esta é a equação. Então, V0, tá? Bom, eu usei letra maiúscula aqui, então tem que usar letra maiúscula aqui também. V0 sobre R menos X dividido aí por R vezes C. Vamos dar o ponto e vírgula. E aí eu escolho aqui, né, o X0 como 0, né, a nossa condição inicial. E agora, pessoal, estamos prontos para, então, mandá-lo resolver por meio do comando ODE. Então, como eu já falei para vocês, o meu vetor aqui, com os elementos de saída, é t e x. E aí eu chamo a função, então, ODE. Eu vou chamar aqui a função, vamos chamar a função 4, 5 mesmo? Entre parênteses, f. Bom, o t, né? O próximo elemento é o meu t. O intervalo do meu t
tá? Que vai ser, digamos, de 0 até TF, de 0 até TF, onde o TF ele é igual a 10, fecho colchetes, vírgula, x0, fecho parênteses, pessoal. E agora a gente pede para plotar, então, né, através do comando plot, xt, o meu gráfico, tá bom? Eu preciso salvar, então, isso aqui. Bem, pessoal, vamos só colocar aqui os nomes dos eixos, tá? Vamos chamar aqui a nossa xlabel. Vamos colocar, então, o tempo, né, no eixo x. E no eixo y, a gente vai colocar como... A gente vai representar os valores da carga, né, elétrica do capacitor. Vamos só colocar também o nosso título no gráfico. Vamos colocar aqui carga de um capacitor. Bom, enfim, depois a gente aumenta. Eu vou salvar então. Vamos salvar o arquivo, tá certo? Então, como carga 1. Então, aqui são os valores dos nossos parâmetros. Aqui está a função, né? V sobre R menos Q sobre RC. E aí eu estou mandando, então, né, ele resolver, usando esse comando ODE45, essa função, tá? É uma equação diferencial, então, no intervalo de 0 até 10, né? Com o x0 igual a 0. Vamos chamar esse comando aqui na área de trabalho, e ele já vai executar para mim o gráfico, tá certo? Vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui ele salvou na figura 1. Vamos só aumentar aqui, pessoal, a fonte para vocês enxergarem melhor. Então, 7GCA, font size 20. Vamos também colocar a nossa grid minor. Está aí o nosso gráfico. Então, essa curva em azul, né, representa a variação, o comportamento da carga elétrica nas armaduras do capacitor em função do tempo. Esse gráfico você certamente lembra dele de suas aulas aí dos laboratórios de física, né, ou física 3, tá certo? Vamos só colocar aqui, pessoal, uma escala menor no eixo X, né, porque certamente você vai querer tirar informações desse gráfico. Então vamos x-tix de 0, vamos colocar aqui de 0,5, né? Depois você pode variar até 10, né? Então está aí o nosso gráfico, tá certo? Da carga em função do tempo. Então mais uma aplicação do comando ODE, né? Das equações diferenciais ordinárias, que é possível no MATLAB e no Octave. Vamos agora, pessoal, pegar uma equação diferencial ordinária de segunda ordem, tá? E resolvê-la usando esse comando, ODE. Então eu vou pegar, tá? Vamos só achar aqui. Eu vou pegar o exemplo, deixe-me ver onde que está. Eu vou pegar o exemplo aqui que nós já vimos, né? Do oscilador harmônico amortecido, novamente. Tá certo? Então, d2x dt2 mais 2 gama dx dt mais ômega 0 ao quadrado x igual a 0. Então, como eu já falei, essa equação diferencial ordinária de segunda ordem pode ser transformada num sistema de duas equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, dx dt eu chamo de v, e assim essa equação ela se transforma em dv dt igual a menos 2 gama v menos ômega 0 ao quadrado vezes x. Então, pessoal, lá no meu script, tá certo? Eu vou criar, então, uma função, né, na forma de um vetor, tá? Um vetor de funções, em que o primeiro elemento vai ser o meu v, né, que eu vou chamar aí de x de 2, e na segunda posição, né, o meu x de 1, digamos assim, eu vou, então, colocar essa expressão, né, menos 2 gama vezes v, né, menos ômega 0 ao quadrado vezes x, tá? E aí eu vou chamar então o comando ODE, né, 23 ou ODE45, para resolver numericamente essa equação. Então, novamente aqui, vamos para o nosso script. Eu vou aqui a dar o zoom e vamos já desenvolver o comando aqui
para vocês verem, né, como que vai ficar. Inicialmente eu preciso declarar os meus parâmetros, ômega 0, então eu vou chamar aí de W0 igual a 2. Vamos colocar o nosso gama, que eu vou chamar de G aqui, por 0,5. E o meu x0 eu vou colocar no intervalo de 0 até 10. E o meu TF eu vou colocar igual a 10. Tá ok? E agora, pessoal, eu então crio a minha função anônima dos parâmetros t e x. Tá ok? E ela então vai ser na forma de um vetor, né? X de 2. Esse x de 2 é o v, né? É a minha velocidade, tá? E aí separo por ponto e vírgula a expressão. Agora eu coloco a expressão que eu quero, que é menos 2 vezes gama, vezes o meu v, que é o x de 2, menos o ômega 0 ao quadrado, que eu vou colocar ômega 0 vezes ômega 0, vezes o x, né? O x é o x de 1. Cuidado, que aqui o vetor x, pessoal, ele é um vetor. Então, onde o x de 1 é o x e o x de 2 é o v, tá ok? Fecho o colchetes. Vamos dar o ponto e vírgula. E agora a gente chama então a função ODE através dos parâmetros de saída, né? T e x, tá? Igual ODE, eu vou aqui chamar o ODE 23. E aí, entre parênteses, a minha função f, o intervalo, né, do parâmetro t, então de 0 até tf. E aqui eu coloco o meu x0, tá ok? Vou dar o ponto e vírgula, e aí eu peço para plotar, então, né, no gráfico, horizontal tempo t, e na vertical, pessoal, o eixo y, eu quero que ele plote. Bom, se eu colocar aqui x, né, lembre que o x ele é um vetor, que tem o quê? Que tem a posição e tem a velocidade. Eu quero plotar um gráfico que mostre somente a posição, né? Então, nas aulas de matrizes e de vetores, a gente viu como fazer isso. A gente coloca o x entre parênteses, né, 2 pontos, vírgula 1. Esse 1 aqui representa apenas os x de 1. Tá? Então, eu vou representar apenas a posição. Fecho mais um parênteses. Nosso código, então, está ok. Tá? E agora a gente pode, então, salvá-lo. Vamos salvar, pessoal, esse arquivo como oscilador amortecido. Vou colocar 1, né, porque nós já temos um osci amortecido. Na janela de comandos, então, vamos vamos criar inicialmente uma nova figura aqui, uma nova janela gráfica, e agora eu vou chamar a função osci amortecido 1. Está aí, então, pessoal, o nosso gráfico, tá certo? A gente poderia daí colocar o título, né, nome dos eixos. Vamos só aumentar aqui novamente a fonte, né, de todos os elementos do gráfico. GCA, font size, tamanho 20. E vamos colocar a nossa grid minor para o gráfico ficar com um aspecto mais profissional. Então tá aí novamente, né, a mesma curva que nós obtivemos usando o método de Runge-Kutta, né, para resolver a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido. Muito bem, nós também podemos, pessoal, usar essa função ODE, né, seja 4, 5, seja 2, 3, para resolver sistemas de equações, né, diferenciais de segunda ordem. Então imagine aqui que eu tenha, né, um sistema de duas equações diferenciais de segunda ordem, d2x dt2 igual uma função aqui de f, né, t de tx, vx, y e vy, e d2y dt2, uma função g dos parâmetros, que pode ser dos parâmetros t,
x, vx, y e vy. E agora eu tenho aqui 4 condições iniciais, 2 para essa equação, 2 para essa. Então, x de t0 é x0, e dx dt em t0 é vx0, e y de t0 é y0, e dy dt no tempo t0 é igual a vy0. Muito bem, e aí, pessoal, como exemplo, tá? Bem, na verdade, antes da gente utilizar a função ODE, eu quero mostrar para vocês a solução, tá, do sistema de duas equações diferenciais de segunda ordem usando o método de Runge-Kutta. Então, nesse caso, pessoal, né, como nós temos duas equações diferenciais de segunda ordem, nós podemos transformá-las em 4 equações diferenciais de primeira ordem. Tá? E aqui então vocês estão vendo as duas primeiras, tá? Usando o método de Runge-Kutta. Então notem aqui que eu tenho agora, né, esses números aqui K, os números L1, tá? L2, L3, L4. E aqui está outra equação, né? dy dt é vy, e ainda tem dvy dt, né, dado por essa função. E aqui a gente tem os números Q, de Q1 até Q4 e de M1 até M4. Mas notem que as expressões, né, as fórmulas não mudam. O que muda é apenas o número aqui de parâmetros que eu vou ter, né? Então, antes da gente resolver, pessoal, aquele sistema de equação usando a função ODE, a gente vai utilizar então esse método de Runge-Kutta, tá? Para isso, eu vou usar um exemplo aí da física, tá? A gente vai pegar o problema de dois corpos, que é um problema clássico da mecânica, tá certo? Eu tenho aqui uma massa M e eu tenho uma outra partícula de massa M, né, menor, que está sujeita a uma força central, F, digamos aí a força gravitacional. E aqui então estão as expressões das acelerações, né, em x e em y. Tá? Então, menos Fx sobre m, né? Então a componente horizontal da força está aqui, que é dado então por menos gm sobre r ao cubo. E aqui a aceleração em y, menos f seno θ sobre m, menos gm sobre r ao cubo, né? Na direção y. Muito bem. E aí, pessoal, como a gente sabe, né? Nós vamos ter uma aula, inclusive, aí mais para frente, em que eu vou resolver, né, esse problema, tá? A gente vai atacá-lo também do ponto de vista analítico. E como as constantes aqui, né, os valores são muito grandes, o G é muito pequeno, né, da ordem de 10 a menos 11, mas a massa que entra aqui são valores muito grandes, né, da ordem de 10 a 24, 10 elevado a 30. Nós mudamos a escala do problema, introduzindo novas variáveis, né, x igual a Lx', e t igual a p vezes t', e da variável x, então, nós passamos aí para a variável x', né, e t'. Então, o dx dt fica dx', d2x' dt' ao quadrado. E aqui eu tenho, então, esses termos, né, essas constantes, né, de escala, tá, esses termos de escala, L sobre P2, menos gm sobre x' ao quadrado mais y' ao quadrado elevado a 3 meios, x' L sobre L3, e também, e aí, isolando aqui o d2x' dt'2, nós temos essa expressão, esse gmp2 sobre L3 pela terceira lei de Kepler, né, pessoal, a gente sabe que a constante lá é 4π ao quadrado, tá? Isso aqui vem da terceira lei de Kepler. Então, isso aqui é 4π ao quadrado. Isso aqui a mesma coisa vale para y também. Então, pause o vídeo, veja se você consegue obter, usando essa mudança de escala, né, essas equações. E aí a gente tem, então, esse sistema de duas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, tá certo? Para o problema de dois corpos, né? E resolver analiticamente essas equações é muito complicado, né? Não dá para resolver, tá? Só dá para resolver numericamente. E a gente vai implementar isso aqui lá no Octave,
tá? Primeiro usando o método de Runge-Kutta e depois chamando a função ODE, tá? Bom, aqui também, olha, a gente tem as expressões aqui da energia, né, mecânica inicial, da energia mecânica final, e a mesma coisa, pessoal, como esses valores aqui são, a variação é muito grande, né, a gente tem que mudar a escala do problema para lidar com números menores, e aqui eu chamei, então, de V, né, V'L sobre P, x vezes L, y vezes L, e D é D' vezes L. E aí com essa nova mudança de variáveis, então, eu tenho aqui a expressão da energia, né, por unidade de massa, tá, que está dada por essas expressões que aqui estão. E aqui está a energia, então, E', né, que eu chamo esse E sobre M, P2 sobre L2, tá? Então, ela é dada por meio V'2, né, menos 4π ao quadrado vezes 1 sobre, né, raiz de x'2 mais y'2, tá? Então, essas fórmulas que eu vou colocar, né, lá no Octave agora. A expressão aqui da energia, tá? E também, pessoal, a gente vai colocar então essa da energia e essas duas equações aqui, tá? Então vamos aqui abrir o código aqui no Octave. Ele já está salvo com o nome de problema 2 corpos. Vamos ver se eu acho aqui. Como o código ele é bastante extenso, eu já digitei então para vocês, tá? Já testei inclusive. Então vocês podem, pessoal, copiar, né, esse código e treinar aí, né, e estudá-lo na casa de vocês. Então aqui, ó, vamos lá, nós temos o nosso x0, né? Então eu vou pedir para que ele digite a posição inicial, x0, através da função input, função de entrada. Também tem a velocidade inicial no eixo x, né, vx0. A posição inicial em y, olha, eu defini já como 0. Ele vai poder digitar a velocidade inicial no eixo y, né, vy0. Aqui está o tempo final, né, até que tempo eu quero que ele resolva para mim, né, pelo método de Runge-Kutta. Bem... E aqui estão, então, pessoal, as funções, né? Então, eu tenho duas, tá? Eu tenho uma para o x, né? E uma para o y. São funções de t, x, vx, y e vy, que são exatamente essas duas equações aqui, ó. Né? Menos 4π2, x sobre... Tá? Então, essas equações, elas estão aqui. Aqui eu coloquei a condição inicial, T0 igual a 0, e aqui também eu coloquei a expressão da energia mecânica inicial, tá ok? Que é, então, esta expressão aqui, ó. Vamos abri-la aqui. Que é 1 meio Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado menos 4π2 sobre raiz de x2 mais y2, tá certo? Então, está aqui, ó, o Vx0 ao quadrado mais Vy0 ao quadrado sobre 2, menos 4π2 sobre raiz de x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado, né? E aí, pessoal, eu chamo, então, a função, né, RK_2_2, que eu ainda não mostrei para vocês, deixa eu já abrir aqui, que é exatamente o método de Runge-Kutta para um sistema de duas equações de diferenciais de segunda ordem. Então, olha só, nós temos aqui que jogar essas expressões lá, né, no nosso script. Então, eu já abri, né, eu já fiz para vocês. Eu salvei aqui como R_2_2, RK_2_2. É um código bastante extenso, tá? Então, você precisa implementá-lo aí. Então, eu criei a minha function, tá?
com esses parâmetros de saída, né, T, X, VX, Y e VY. Então o nome que eu dei foi RK underline 2 underline 2. Os parâmetros de saída, pessoal, de entrada é a minha função f, então, que eu já declarei ela aqui, né? A função g também, que já está lá declarada, t0, tf, x0, vx0, y0, vy0 e o número de passos. Tá certo? Então, inicialmente, você calcula o tamanho do passo h, que é tf menos t0 sobre n. O t ele vai de t0 até tf, com incremento de h. Né? Você já reserva a memória, então, para esses n mais 1 elementos, né, do vetor i ou do vetor xi, tá? E a mesma coisa para o y, né, para o vx, para o vy, que são vetores aí que tem n mais 1 elementos, né, na linha. Aqui estão, né, as definições, né, x de 1 é o x0, né, o x de i igual a 1, tá certo, pessoal? É o x0, que você já definiu ele aqui, tá? O x0 está aqui na entrada, o y0, enfim. O y de 1 é y0, vx de 1 é vx0, vy de 1, vy0. E aí você, então, através do laço for, você vai ter que escrever todas aquelas expressões aqui, ó. Então, para i de 1 até n, inicialmente você calcula, então, o k, o l, o q e o m para o índice 1, né? Que são essas expressões que aqui estão. Então, Q1 é H vezes VY, né? Deixa eu só voltar aqui. O K1 é H vezes VX, tá? Que está aqui, H vezes VX de I. O meu L1 é H vezes a função, né, de T, X, VX, Y e VY. Então, L1 está aqui, é H vezes F de T de I, X de I, VX de I, Y de I e VY de I, tá? Aí você também tem o seu Q1, que é H vezes I, é VY, pessoal. Então, H vezes VY de I. E o M1, né, que está aqui, H vezes a função G, né, de todos aqueles parâmetros. Então, está aqui também. E a mesma coisa, né, para o K2, L2, Q2, M2, K3, L3, Q3, M3 e K4, L4, Q4 e M4. Tá certo? E agora aqui no final você coloca as expressões finais. Então, do X de T mais H, do VX, do Y, né, de T mais H e do VY de T mais H, que eu coloquei aqui. Finalizei o laço for, finaliza a function, então salva, né, com o nome aí, mesmo nome da função que você criou, então digamos RK underline 2 underline 2. Também já salvei aqui, tá, esse código, né, com o sistema de equações diferenciais da posição lá em x e y, né, um problema de mecânica celeste, e também aqui eu tenho a expressão da energia mecânica, né. E agora, pessoal, eu vou executar esse código, né, problema de dois corpos, lá na minha janela de comandos. Então ele vai plotar um gráfico para mim, né, mostrando a órbita aí desse planeta, né, ou dessa partícula que está sujeita à ação dessa força central. Então vamos lá. Eu vou aqui chamar então o nome, né, da função problema 2 corpos. Bem, inicialmente ele vai pedir para que eu digite a posição inicial. Vamos pôr aí a posição inicial x igual a 1, tá certo? Digamos que seja aí a Terra em torno do Sol, né, pessoal? Então a gente coloca aí a posição inicial da Terra x igual a 1, né, no começo do ano. Velocidade inicial, vamos supor que no eixo x ela não tem nenhuma velocidade inicial. Tá? A gente só vai considerar a velocidade inicial aqui no eixo y, né? Tá certo? E aí a gente vai obter a trajetória, né? Claro, a trajetória elíptica, né? Já é bem conhecida. A velocidade inicial, em y, eu vou colocar 6,27, tá ok? Tempo final igual a 1, né? Eu estou numa escala aí, né, de 0 até 1, tá certo?
porque lembrem que eu mudei a escala, né, do problema, e o número de passos eu vou colocar 40. E o erro na energia, pessoal, vamos colocar como 0, tá bom? 0, né? E aí eu vou, então, dar um Enter. E aqui, ó, na minha figura, ele já exibiu, né, a órbita, o gráfico, né, da órbita do planeta, olha. Então, em X aqui, bom, deixa eu aumentar o tamanho para vocês enxergarem, né? Então, vamos usar a função setGCA, font size, vamos colocar o tamanho 20. Então, olha só, né, a órbita aqui está limitada entre x igual a menos 1 até x igual a mais 1. Digamos aí que a escala seja de uma unidade astronômica, né, a distância da Terra até o Sol. Então, o Sol estaria aqui no centro, tá? E aqui está a órbita, então, né, desse planeta aí suposto, né, hipotético, tá certo? Então, pessoal, o que ele fez? O programa fez um cálculo numérico, né, de um sistema de duas equações. A solução, né, numérica dessas duas equações diferenciais de segunda ordem, né, que vem aí das leis de Newton, da lei da gravitação universal. Então, a solução dessas equações, né, é exatamente essa órbita, né, uma órbita aí, circular, tá certo? Nesse caso, mas poderia também ser uma órbita elíptica, né? E dependendo aí dos parâmetros que eu tenho no meu problema. E depois você pode, inclusive, brincar, né, mudando os parâmetros e tirando conclusões. Muito bem, a gente vai, pessoal, resolver, né, esse mesmo problema. Tá? A gente vai pegar essas mesmas equações e agora vamos usar a função ODE. Né? Então já resolvemos elas usando o método aqui de Runge-Kutta, que é todo esse código aqui, tá certo? Né, que você pode, inclusive, depois implementar aí na casa de vocês. E agora a gente vai, então, resolver aquele mesmo sistema de equações usando a função ODE. Então, eu já salvei aqui também pra gente, com o nome de problema 2 corpos 2, tá? E esse código aqui, pessoal, né, usando a função ODE, vocês vão ver que ela é muito mais simples. Porque agora eu não preciso mais implementar, né, todas aquelas equações de Runge-Kutta. Embora eu acredito, né, eu não tenho certeza, mas eu acredito que fica mais preciso, tá, você utilizando o procedimento numérico de Runge-Kutta. Eu não conheço em detalhes, né, o passo a passo dessa função, tá? Mas o que eu fiz aqui foi basicamente isso. Olha, eu coloquei, né, então aqui a posição. Eu criei um vetor, pessoal, x0, né, que contém a posição inicial, né, x0 igual a 1, a velocidade, né, em x, que é 0, a posição em y, também 0, a velocidade, né, e a velocidade em y inicial, que é 6,27, como nós já usamos. Defini o meu TF, né, tempo final igual a 1, tá? E aí eu coloquei aqui, né, na forma de um vetor, a minha função, né, as minhas duas funções fg, tá certo? Que é uma função anônima, então, de t e x. Então, tá aqui, pessoal, né, a função f, que representa essa primeira equação, né, diferencial, menos 4π2x sobre x2 mais y2 a 3 meios. Ela está aqui. Tá? Notem aqui que a raiz quadrada ao cubo, né, que é a mesma coisa que elevado a 3 meios. E olha só. Esse x2, né, quem que é o x2 aqui? O x2 é o v, né, é o v de x, tá certo? E quem que é esse x de 4, pessoal? É o v de y. Tá certo? Então, notem aqui, né, que ele está pegando esse sistema de duas equações de segunda ordem e transformando em 4 equações diferenciais de primeira ordem. Tá ok? Foi isso basicamente que eu fiz, né? E aqui então estão, né, novamente, o menos 4π2, né, y, tá, que é o x3, é o x de 3, e esse termo elevado a 3 meios, né?
E aqui eu chamo então, né, o meu vetor t de x e chamo a função ODE. Agora eu estou usando aqui a função 23, tá? ODE 23. Entre parênteses, a função fg de 0 até tf em x0. E aí eu mando então plotar, tá, o gráfico, tá, tanto de x quanto de y, tá certo? Então aqui, pessoal, eu fixei, né, o x de 1, que é então somente a posição, né, em x, e esse x 2.3 é somente a posição em y, tá certo? É assim que funciona a sintaxe, né? E aí eu coloquei aqui a minha grade, a xlabel, deixa eu colocar a minha grid minor já aqui. E o título, tá certo? Enfim, então vamos salvar, né? Já está salvo, com o nome de problema 2 corpos 2. E aí, pessoal, o código é muito mais simples e agora a gente vai executá-lo na janela de comandos. Eu vou abrir aqui uma nova janela gráfica, tá? Para a gente comparar, né, depois. E agora eu vou chamar aqui, então, problema 2 corpos 2, né? Que é exatamente o nome desse código. Vamos dar um Enter. E olha só, né? Ele já, então, desenhou aqui para mim, tá? A curva, né? Na forma de de um gráfico, tá certo? Que representa a órbita, pessoal, dessa partícula, né? Desse planeta. Ah, mas o gráfico não ficou igual, né? Bom, é porque aqui, pessoal, a gente pode definir, inclusive, os limites, tá? Aqui em x, né? De menos 1 até mais 1. Então, deixa eu só definir aqui, usando a função xlim, né? Vamos definir aqui o limite de menos 1 até mais 1, tá certo? E aí vocês vão observar, né, que o gráfico agora ficou mais bonitinho, tá? Então, tá aqui, né, a órbita elíptica, tá? Aqui tá mais explícito, né? Que, de fato, a órbita aqui é elíptica. E aí vocês estão observando, então, né, as duas formas, né, os dois gráficos, tá certo? Que representam então a órbita desse planeta.